Dia de Lê Responde aqui no nosso canal, nosso quadro quinzenal em que eu ajudo vocês a responder questões de provas. Prova de título de especialista, provas de residência, de concursos. E para hoje eu separei duas questões da prova de 2019 do concurso da EBSER, da área de fisioterapia pediátrica. Bora comigo para resolver essas questões? Primeira questão que eu separei aqui para vocês, o enunciado dizia o seguinte: lactente de 3 meses de idade deu entrada no pronto-socorro infantil com tiragens intercostal, subdiafragmática, fúrculo e gemência respiratória. Então, tá mostrando ali que ele tinha sinais de desconforto respiratório. Inapetência, então tá perdendo apetite, irritabilidade, febre baixa e tosse. A criança ainda apresentava saturação de 88% em ar ambiente, com hiperinsuflação, temperatura de 37,8 graus Celsius e ausculta pulmonar com estertores subcrepitantes e sibilos respiratórios, mostrando então aí pra gente que tem comprometimento em vias aéreas de médio calibre, já que tem estertores subcrepitantes e sibilos, certo? Na história da moléstia atual, o dia de internação coincidiu com o quarto dia de evolução do quadro e foi diagnosticado como bronquiolite viral aguda. Ótimo, ele já dá aí para gente o diagnóstico. Quanto ao diagnóstico disfuncional, afinal, a bronquiolite é o diagnóstico médico. Agora a gente precisa, entendendo a fisiopatologia e o caso clínico do paciente, entender qual que é o comprometimento funcional que esse paciente apresenta, que é o que vai importar para a gente traçar as nossas condutas de fisioterapia. Então, quanto ao diagnóstico disfuncional e a conduta fisioterapêutica a ser seguida, assinale a alternativa correta. Vamos lá, então. A alternativa A, restritiva com alteração da área de troca, deve ser aplicado o CPAP. A gente sabe que a bronquiolite é uma condição obstrutiva. Por que obstrutiva? Porque ela vai levar à obstrução de bronquíolos, tanto por edema como por secreção. Por isso tem essa característica mais obstrutiva, tanto que a gente tem aqui, olha, hiperinsuflação e outros sinais de obstrução relacionados a essas vias aéreas de pequeno calibre, aos bronquíolos. Então, aqui estava errado já por ser restritivo, certo? A alternativa B, obstrutiva, aqui a gente já entende que sim, com alteração da via aérea de condução de pequeno e médio calibre, isso a ausculta está mostrando para gente e entendendo a fisiopatologia também fica fácil da gente entender, e deve ser feito ELPR, DA ou AF lenta. Todas essas são técnicas de expiração lenta que são indicadas nesses casos de lactentes que têm obstrução, tem secreção em vias aéreas de pequeno e médio calibre. Então, essa era a nossa alternativa correta. A gente tinha aqui, então, a nossa alternativa. Vamos ver por que as outras estavam erradas. Restritiva já estava errado, né? A gente já entendeu que é um comprometimento obstrutivo. A alternativa D, obstrutiva com alteração da via aérea de condução de grande calibre. Deve ser feito tapotagem com vibrocompressão. Não, né? A gente não faz essas técnicas. Os estudos já demonstram para a gente que elas estão associadas a complicações. Preferivelmente, vamos fazer técnicas modernas de variação de fluxo lento. E aqui, de qualquer forma, não estaria correto, porque se fosse de grande calibre, a gente teria, por exemplo, roncos na ausculta. E mesmo compreendendo a fisiopatologia da bronquiolite, a gente já sabe que não é comprometimento de grande calibre, porque são vias aéreas mais proximais. O próprio nome diz bronquiolite, porque atinge bronquíolos, que são vias aéreas, então, mais distais, certo? Então, aqui estaria errado também. E a alternativa E está errado só por ser aqui restritiva, como nós já falamos, não é a alternativa correta, certo? Então, para essa questão, a alternativa correta é a alternativa B. Bora para outra agora? Aqui a gente tem no enunciado que uma das características da comunicação interventricular, C e V, é o hiperfluxo pulmonar. Assinale a alternativa que apresenta repercussão pulmonar das cardiopatias com shunt esquerdo-direito. Essa estava bem tranquila, né? As cardiopatias, se a gente relembrar um pouquinho, elas vão ter como repercussão, para a gente entender essa repercussão, a gente precisa entender a fisiologia, entender o que é esperado. Então, imagina que eu tenho aqui, olha, uma comunicação interventricular, ou seja,
Existe um defeito do septo interventricular e existe uma comunicação entre os dois ventrículos. Após o nascimento, se tudo aconteceu bem, o bebê fez uma boa transição para a vida extraútero e essa CIV é isolada. Por que eu falo isolada? Porque, por exemplo, se ela estiver associada à tetralogia de Fallot, a gente vai ter outra dinâmica aqui, outra coisa acontecendo. Mas, considerando que está falando só da interventricular e é uma cardiopatia com shunt esquerdo-direito, assim como é a persistência do canal arterial, assim como é a comunicação interatrial, aqui na CIV, o que que a gente vai ter? O lado esquerdo do coração tem uma maior pressão em comparação com o lado direito, porque aqui está relacionado aos pulmões, e os pulmões são normalmente uma região de baixa resistência e baixa pressão, enquanto que aqui a gente vai levar o sangue para a circulação sistêmica, que tem uma alta resistência, uma alta pressão. Então, considerando que a pressão do lado esquerdo do coração é maior do que do lado direito e que o sangue sempre vai fluir do local de maior pressão em direção ao local de menor pressão, o shunt acontece da esquerda para a direita. A CIV, então, é uma cardiopatia que cursa com hiperfluxo, que cursa com shunt esquerdo-direito. E aí, qual que vai ser a principal repercussão? Imagina aqui que o sangue está chegando lá de veia cava, superior e inferior, está indo para os pulmões para realizar trocas gasosas e depois volta aqui para o lado esquerdo para ser levado para a circulação sistêmica. Só que aqui, além desse sangue que está chegando do lado direito do coração, eu tenho sangue desviando do lado esquerdo para o lado direito por meio dessa comunicação. Então, isso vai aumentar o fluxo pulmonar, vai gerar um hiperfluxo e, consequentemente, o que que a gente vai ter? Uma congestão pulmonar, certo? Então, nossa alternativa aqui era congestão pulmonar. O próprio enunciado já falava que tem hiperfluxo, tem shunt do esquerdo-direito, certo? Espero que eu tenha te ajudado, então, a resolver essas questões. Vou colocar aqui o link da playlist Lê Responde para você ter acesso a outros vídeos desse nosso quadro e poder tirar mais dúvidas sobre questões de provas. Te vejo de novo nesse quadro daqui 15 dias. Até mais!